A Voz da Torá. A Torá é mais que um livro de ética, de profecias e mandamentos. Ela é um livro de conselhos. Esses conselhos foram dados pelos reis, pelos profetas e outras pessoas, baseados nas experiências do povo de Israel no passado. Qual que é o propósito? Corrigir os erros para que eles não tornem a se repetir. Nós vemos que as pessoas são constantemente influenciadas pelos atos e ações de outras pessoas. Tem pessoas que se aventuram no bom caminho e outras no caminho da perdição. Você já deve ter ouvido alguém dizer que o fulano de tal era uma boa pessoa e de um caráter bom. Quando ele começou a andar com o ciclano, pouco tempo depois, essa pessoa desandou, saiu dos trilhos, perverteu o caminho, e tantos casos assim nós ouvimos e vemos diariamente isso acontecer em tempo real. E quantos pais aconselham seus filhos: meu filho, minha filha, não ande com tal pessoa, ela é de mau caráter. Filhos que eram bons estudantes, comportamento exemplar, foram influenciados por outras pessoas e hoje acabam nos caminhos das drogas. Você conhece um caso assim? Você conhece alguém que foi influenciado dessa forma? Geralmente a tendência é ir mais para o lado do mau instinto do que para o do bem. Por que isso? Por que isso acontece? E a resposta é que o ser humano é mais atraído à sua inclinação do mal, ou seja, o seu Yetzer Hará, do que ao bem. Nós temos uma luta constante em nosso interior. Nós temos um desafio a ser vencido. E a verdade é que se você alimenta mais a sua inclinação do mal do que seus bons atos, é óbvio que a inclinação do mal se tornará mais forte e terá domínio sobre você. E uma das facilidades é ser convencido por alguém que tal coisa a fazer é a coisa certa e que isso não vai trazer consequências. É certo que não morrerás, disse a serpente a Eva no jardim do Gan Éden. Ela foi convencida, ela foi influenciada a comer do fruto que não foi permitido. E ela repetiu o mesmo processo, influenciou Adão a comer também. E ele, claro, acabou comendo. Ela viu que a fruta era atraente, era bonita aos olhos, chamava atenção. E chamou também a atenção dela as palavras da serpente: vocês não vão morrer, você vai ser diferente, você vai ter conhecimento, você vai ser como Deus, você vai passar a conhecer o lado bom e o lado mau. E isso chamou a atenção de Eva. O salmista, talvez pensando nisso e em outros casos parecidos, aconselha no Terrelim 1, no Salmos 1: feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está dizendo de forma direta: não ande com eles, não se aproxime deles, não participe com eles em suas reuniões. No entanto, nós sabemos que o homem é um ser social, que não consegue existir sem amigos, sem sociedade e bom companheirismo. Esse preço pode ser alto a pagar até mesmo por esse companheirismo. Os sábios de Israel dizem: não te associes com os perversos, nem mesmo para estudar a Torá. E quando você descobrir que seu vizinho é um iníquo, mantenha a distância dele. Você se lembra do caso de Cora? O Midrash explica que quando Corá organizou sua rebelião contra Moisés,
Datã e Avirã se juntaram a eles porque eram seus vizinhos. E qual o resultado? 250 pessoas pereceram junto com Corá somente pelo fato de ter se juntado a ele. Ou seja, seguiram seu conselho, foram influenciados por ele e o resultado é a morte. Em Provérbios 14, o rei Salomão também aconselhou que há caminhos que aos olhos do homem parece ser bom, ou seja, é muito atraente, chama atenção, mas que ao final são os caminhos da morte. Nós sabemos que as influências podem ser positivas e negativas. Nós vemos isso no caso de Ló. Ló já estava prestes a ser influenciado pelos habitantes de Sodoma. E o Midrash diz que Ló foi salvo de Sodoma por ser parente de Abraão, pelo fato do que dele estar conectado a Abraão, a bondade divina também o alcançou. Uma pessoa justa também pode influenciar a outra e trazer bênçãos, livramentos, como nós vimos aí no caso de Ló. Jonas estava no navio fugindo, se escondendo, achando que podia se esconder dos olhos de Deus. De repente, um agito no mar, o mar em fúria, colocava em risco a vida de todos os tripulantes. Jonas entendeu o que isso significava e pediu que o atirasse no mar. Ele falou: olha, me tirem daqui. Isso é consequência dos meus atos. Todos iriam morrer, porque ali estava a influência de Jonas. Os dois lados são influenciados, mas a impureza viaja com maior facilidade do que a santidade. É mais difícil transmitir santidade do que a impureza. Ordenaram a Ageu, o profeta, que reunisse os Corraim, os sacerdotes, e lhe perguntasse o seguinte: se um homem tiver em seu bolso carne santificada e tocar com ela pão, vinho, óleo ou outro alimento, eles ficarão também santificados? Os sacerdotes responderam: não. Ageu então perguntou: se alguém que é impuro por um cadáver tocar qualquer desses alimentos, ele ficará imundo? E os sacerdotes responderam: ele ficará imundo. Ou seja, se você se associar com os ímpios, as probabilidades de eles contaminarem você são maiores do que as possibilidades de você o corrigir. Essas influências podem ser além de pessoas, atos, palavras. Essas influências, elas podem ser objetos de impureza e idolatria. Conforme Israel tomava território, Deus ordenava que não tomasse os despojos daqueles povos pagãos, idólatras. Qual o motivo disso? Pelo motivo de não serem influenciados pela impureza daquela gente. O Talmud diz: ai do iníquo e ai do seu vizinho. A desgraça acaba chegando, e quando isso ocorre, a destruição pode espirrar no quintal do vizinho. A tradição judaica nos ensina que certas calamidades, como as pragas, atingiam as casas devido à iniquidade de seus habitantes. Em casos assim, a lei exige que as paredes sejam derrubadas. Mas se isso acontecer com seu vizinho e a sua casa for contígua com ele, então a sua parede é de ser cair também. Como diz o Talmud: ai do iníquo e ai do seu vizinho. Por isso é importante, e aqui vai um conselho de Cabalá, que a Cabala nos ensina que antes de se mudar
de residência, sair de um lugar para outro, ela aconselha procurar ver o passado dessa residência. Se foi um passado muito conturbado, de brigas, separações, se tem histórico de muitas separações, de mortes nessa casa, ou seja, um caos, um verdadeiro caos. O conselho dos nossos sábios é, se possível, não se mude para esse ambiente. Mas caso isso não possa ser evitado, é aconselhável que antes de se fazer a mudança, que troque a pintura de sua casa. De preferência, que lixe as paredes chegando até o reboco, e assim então você fazer uma nova pintura. Por que isso? A tradição dos sábios e da Kabbalah nos ensina que os atos de maldade ficam impregnados nas paredes das casas. Isso torna o ambiente pesado, carregado, e a influência dessas pessoas permanece nessas paredes, podendo assim influenciar seus novos moradores. Após feito isso, é recomendado, antes de se mudar, fazer orações, ler salmos, fazer uma refeição festiva no lugar com pessoas tementes a Deus, e só assim depois fazer a mudança. Você certamente já deve ter ido em residências em que o ambiente está pesado, carregado, você não se sente bem, você sente falta de ar, você sente palpitação, suador, sensação de tristeza, angústia. Isso acontece mesmo que a casa esteja vazia, porque aquela influência maligna continua lá. Esse é um assunto interessante e poderíamos falar horas e horas sobre esse assunto. Quem sabe um próximo vídeo, se você gosta de assuntos sobre esse tipo, sobre esses conselhos de Kabbalah, conselhos dos sábios de Israel, deixe aí nos comentários que podemos assim mais para frente fazer um vídeo específico sobre esse assunto. Você também já deve ter ouvido casos de família nos Estados Unidos que se mudaram em residências e o comportamento da família começou a mudar, geralmente mais para pior do que para melhor, e isso da noite para o dia, levando até a desgraça familiar. Eu citei os Estados Unidos porque são os casos mais conhecidos, mas isso se repete em todo lugar. Conhece um caso assim? Deixe seu relato aí nos comentários, conta pra gente. Quando o povo de Israel deixou o Egito, muitos deles ainda estavam sob a influência dos egípcios e a sua cultura. A mentalidade de escravo deles ainda era muito dominante. A influência do paganismo era tanta que alguns deles não conseguiam enxergar a liberdade que estava bem à frente dos seus olhos. E não é isso que acontece quando a mente de uma pessoa já está contaminada pelo Yetzer Hara, pela inclinação do mal? Essa pessoa não consegue enxergar nada além do seu propósito. Todos veem o precipício na sua frente, ele não. Todos veem o perigo da morte, ele não. Todos veem as percas que ele ou ela vai ter ao assumir esse comportamento ou tomar essa decisão. Mas ele não consegue ver isso. Ele não consegue ver porque está sob a influência de um mau caráter. Se um cego guiar outro cego, qual será o fim? O abismo abaixo. Quando nós nos assentamos com os perversos, como disse o salmista, ou quando estamos dentro do sistema religioso babilônico, como as escrituras nos dizem, nós também somos participantes. E de igual modo nós vamos cair como a Babilônia
e vamos perecer como os 250 vizinhos de Cora. Cuidado no que você expõe seus filhos, sua criança. Que influência estará ele recebendo dos ditos influenciadores digitais infantis dessa geração? Quais palavras e comportamentos eles estarão aprendendo com esse tipo de pessoa? Será que educar a criança no caminho que se deve andar, como diz as Escrituras, é jogar nas mãos delas um celular livre em que nenhuma restrição é colocada? Deveríamos nós pensar mais sobre isso. Famílias inteiras foram destruídas ao longo da história pelo comportamento e palavras de outras pessoas. Uma simples mentira pode convencer uma pessoa do bem a praticar a maldade. E o antídoto para isso? Se aproximar de Hashem, estudar a Torá, procurar andar com pessoas de princípios, que compartilham os mesmos pensamentos, a mesma fé, procurar se aconselhar com pessoas com mais experiências de vida, pessoas de exemplo, de sabedoria da Torá. Afastar dos iníquos não significa exatamente abandonar o seu amigo, o seu parente que se afastou do caminho do bem. Você deve aconselhá-lo, tentar abrir seus olhos, ler salmos para a elevação dele. Se você vê uma pessoa no buraco, você não vai pular lá para tentar resgatá-la. Você usa cordas, ferramentas necessárias para tirar a pessoa de lá, sem colocar em risco a sua vida e a vida de pessoas que estão perto. Com toda a segurança e com ferramentas espirituais e dentro de uma margem segura, você vai resgatar a seu amigo, seu parente e assim ganhar a seu irmão. Se seu amigo ou familiar já se encontra nessa situação, o primeiro passo que você tem que fazer não é acusá-lo, não é envergonhá-lo. Isso torna o resgate mais difícil. Ele não vai se aproximar de você. Deve convencer através da sabedoria, através da ajuda divina e mostrar a ele que ainda há uma saída para ele, que existe a solução e que somente se aproximando de Deus poderá haver essa mudança na sua vida. Não é juntar seu grupo de amigos, seus outros familiares e ficarem trocando acusações. Isso não vai ajudar. Isso só vai tornar as coisas difíceis. Lembre-se que a vida é feita de escolhas. Vamos nos afastar das más companhias, dos perversos, dos faladores. Junte-se àqueles que têm conteúdo espiritual da forma correta, se aproximando de Deus, praticando a bondade para com seu próximo.